Olá, amigos, bem-vindos. Os que já estão aí conosco, os que já estão se preparando para entrar aqui na nossa live. Zildete, Zil já está aí. Fran de Campinas. A turma já está entrando, que bom. Edmar, Adriana, Sandra, Cássia, boa noite a todos. Já estamos começando aqui a nossa live, estamos organizando aqui. Sumaia entrando aí. Mari Morena. Ó, pastor Dailson já tá aqui. Eu tenho que mandar o meu convite para o nosso convidado especial de hoje, pastor Dailson. Eu tenho que mandar o convite para ele. Vamos. Pastor Dailson já está entrando. Nós vamos falar sobre um tema hoje muito. Ei, Pastor Dailson. Doutora Damares, que privilégio bacana. Obrigado pelo Oh, convite. Que honra. Pastor Dailson, eu tô super feliz. A honra é minha. Aliás, pastor, eu já começo a pedir desculpas para os que estão entrando, né? Essa é a minha quarta live da minha vida. Eu sou uma Mas olha aí. estreante. Olha, eu sou uma estreante nas lives. Eu tenho sempre repetido, pastor Dailson. E quem está me acompanhando aqui agora já está ouvindo isso, né? Eu sou muito acostumada a encontros presenciais. Não é? Eu Sem dúvida. gosto de me conectar. Eu gosto de me conectar às pessoas, não é? Com o olho no olho, o abraço fraterno, o aperto de mão solidário, não é? Eu sou muito acostumada a esse tipo de conexão interpessoal. Mas agora, pastor Dailson, nós estamos vivendo um novo tempo, né? Eu tenho dito que nós não seremos mais os mesmos. Eu estou convicta que após esta situação emergencial e de crise que não somos apenas nós brasileiros que estamos vivendo, não somos apenas nós, não é os que vivemos em São Paulo, mas o planeta inteiro. Não é? É uma situação inesperada, não é, que surpreendeu a todos nós e nós não seremos mais os mesmos. Pastor Dailson, e eu posso testemunhar, vamos ver o lado bom, mesmo num momento tão difícil. Eu posso testemunhar que eu não serei mais a mesma, porque para quem não fazia live, pastor Dailson, e quem não tinha muita familiaridade com essas ferramentas tecnológicas, que aliás são extraordinárias, né? Eu tenho dito o que seria de nós nesse momento de pandemia, não é? Vivendo um período de afastamento social, se não fossem as ferramentas, não é, tecnológicas que promovem esses encontros virtuais, que, aliás, são ótimos, pastor Dailson. Por exemplo, eu não pensei que teria na minha live, não é, o ilustre convidado, pastor Dailson. Não é? Aliás, quem já está... Pastor, não é? Eu não imaginei que teria aqui na minha live, eu estreando nas lives. Eu vou pedir desculpas, porque eu não sei se tudo vai funcionar como deveria, mas eu estou me esforçando e um dia eu aprendo. Olha, no Doutora Damares, pós-pandemia... Sim, com pastor. todo Boa noite, carinho e pastor Dailson. respeito, Bem-vindo. com todo respeito, doutora Damares, o encantamento da internet é esse privilégio que a gente tem de ser totalmente informal. Se errar, a gente recomeça. Se um interrompe o outro, tem conexão, tem atraso. O importante é que eu acho que esse empurrão que a crise acabou despertando em todas as pessoas públicas é a comunicação digital se tornar uma comunicação realmente muito mais próxima. Então, vamos conversar, bater papo. Eu fico feliz, porque quando você me falou, a senhora me falou, vamos fazer uma live, eu falei, poxa, doutora Damares tem que entrar nas mídias sociais, porque eu acho que é onde o jovem está, é onde as pessoas conectadas estão. E como você comentou, dá falta o abraço, mas o abraço digital está acontecendo. Então, estou Tá. feliz de estar contigo. Vamos ficar em paz, tranquila, não tem formalidade. A internet é essa riqueza informal que a gente tem. E eu estou de peito aberto aqui para conversar contigo.
Pastor Dailson, e a gente tem um assunto hoje que tem muita relação com tudo que a gente falou aqui agora, não é? Nós estamos vivendo um período desafiador. É um tempo desafiador em que as pessoas estão isoladas socialmente. Naturalmente, esta circunstância nos torna, talvez, pessoas mais impacientes, não é? Talvez essa situação pode nos tornar pessoas mais intolerantes. Até mesmo, pastor Dailson, quando as pessoas que convivem perto de nós, a nossa própria família, não é? Eu tenho filhos, o senhor também, os nossos maridos e esposas, os nossos... e nós estamos trabalhando virtualmente, não é? E os nossos próprios companheiros de trabalho, e nós agora o fazemos virtualmente. Essa circunstância, sem dúvida nenhuma, pode nos fazer indivíduos mais intolerantes. E aí eu fico preocupada, porque já existem indivíduos que são naturalmente intolerantes. Mesmo na melhor das circunstâncias, não é, de convivência humana, ele já é um indivíduo impaciente, não é? Ele já é um indivíduo intolerante. Então, eu me preocupo com essas pessoas, não é, nesse período de isolamento social. Só um dado, pastor, eu já vou passar a palavra para o senhor. Aliás, eu quero agradecer, nossa salinha está enchendo de gente. Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, porque, pastor, é muita coisa. Eu tenho que cuidar de falar com o senhor. E ainda olhar quem está falando aqui, é muita coisa. Mas um dia eu aprendo, viu, pastor? Tá bom, tá bom. Eu vou tentar. Ó, tem gente dizendo que é um encontro sensacional, que bom, estão me deixando animadinha, não é? Pastor Dailson é um comunicador, gente. Olha, para quem entrou aqui, que entrou aqui e não conhece tão bem o pastor Odailson, ele, além de ser um teólogo, o pastor Odailson, ele é jornalista, não é? Ele é também um especialista em comunicação, apresentador de TV. Pastor Dailson domina essa ferramenta extraordinária que se chama comunicação, não é? E hoje a gente quer trazer aqui conselhos, a gente quer resgatar aqui talvez alguma coisa da história mundial, não é, que reforça a importância, pastor, não é, de uma convivência pacífica, de uma comunicação não violenta. Eu quero citar aqui 3 pessoas e já vou passar a bola para o senhor. Estão dizendo que nós dois somos excelentes comunicadores. Pastor, já estão me Olha, estou me achando agora. Estou me achando. Não, o grande comunicador aqui é o pastor Dailson, viu, gente? Pastor Dailson, eu quero lembrar 3 figuras da história. E eu sempre menciono os 3 quando eu estou falando de convivência não violenta, quando eu estou falando de processos de pacificação, quando eu estou falando de comunicação não violenta, eu preciso citar 3 grandes nomes da história. Eu quero começar por Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, ele criou um método, pastor Dailson. Esse método se chamava Satyagraha. Satya, que é a primeira parte dessa expressão, dessa palavra indiana, Satya significa amor, ternura. E graha, ou agraha, que é a parte restante da palavra, é exatamente a sedução ou a mudança, ou a pacificação que é possível fazer com amor e ternura. E foi com o método Satyagraha que Mahatma Gandhi participou da independência da Índia. Ele é uma grande representação da resistência não violenta ou da luta não violenta e, por que não dizer, da comunicação não violenta. Eu vou citar mais 2, já passo a palavra para o senhor, que é Martin Luther King. Quem foi Martin Luther King? Martin Luther King, ele estudou Gandhi.
ele estudou Mahatma Gandhi para empreender lá nos Estados Unidos da América, não foi na Índia, não é? A luta por direitos civis nos Estados Unidos da América, não é? O combate à segregação racial. E Martin Luther King, ele fez isto promovendo a luta, vamos chamar de luta, a luta não violenta, né? Promovendo a pacificação não violenta. E, por último, para encerrar minha fala, que eu falo muito, eu quero citar um brasileiro. Vamos trazer aqui para nós, brasileiros, não é? Eu quero citar aqui um arcebispo de São Paulo, Dom Helder Câmara. Todo mundo já ouviu falar em Dom Helder Câmara. Aliás, eu tive a oportunidade de ir ao enterro de Dom Helder Câmara, porque é uma figura que eu admiro, porque tal qual Mahatma Gandhi e tal qual Martin Luther King, Dom Helder Câmara também foi um promotor, não é, da luta não violenta, da resistência não violenta e da comunicação não violenta, todos buscando a pacificação social. Pastor Dailson, como é que o senhor avalia, nesse momento, pastor Dailson, em que há um ambiente no Brasil, não é, de muita, para dizer o mínimo, de muita impaciência social, não é? E as pessoas estão verbalizando. As pessoas estão verbalizando esta impaciência, esta intolerância, não é? E eu acho que isso tem ferido pessoas. E eu quero ouvir do senhor, que é um comunicador, né, que se relaciona de forma tão extraordinária com as pessoas. Como é que o senhor avalia este cenário? Querido pastor Dailson, para quem está entrando agora, pastor Dailson é um teólogo, mas é um comunicador, apresentador de TV, especialista em comunicação. E ele vai nos falar um pouquinho agora qual a avaliação dele sobre esse ambiente que nós estamos vivendo de intolerância nesse país. Com a palavra, o meu amigo querido pastor Odailson. Doutora Damares, essa conversa, que benção. Quando você me comentou sobre esse tema, mexeu realmente com o meu sonho de conversar com alguém. Eu acho que eu posso passar minha opinião, mas eu realmente quero escutar muito a sua também, porque nós somos ambos pessoas públicas em esferas diferentes, né? Você está lidando, doutora Damares, com informações e com realidades muito cruas da existência da vida humana, e numa pessoa pública como a senhora, num ambiente como está, feedbacks constantes dessa violência e dessa intolerância. Eu, como pastor, comunicador, no ambiente religioso específico, também vivo isso. Nós somos cercados de públicos. Eu vejo, doutora Damares, que esse vírus se divide em três, na verdade. Se fala muito do coronavírus, mas eu gosto de definir três vírus na mesma crise. Tem o vírus do coronavírus, tem o vírus das fake news, que é uma outra conversa que dá para a gente bater um papo, que é um outro universo, e tem o vírus da intolerância, que é o vírus... Eu temo em falar com a senhora essa expressão, mas é o vírus da situação política realmente, né? Nós não vamos aqui discutir política, mas não tem como fugir dessa expressão, porque para o brasileiro entender, a gente liga a televisão, ou é vírus do corpo, ou é vírus das fake news, ou é vírus de poder brigando com poder. Então, a intolerância, doutor Damares, eu me reporto a uma pessoa muito especial, que quando você me comentou sobre a comunicação não violenta, eu fui pesquisar um pouquinho e realmente esse é um termo, às vezes, muito usado por uma certa politização, mas o berço dele é de uma pessoa assim que traduziu de maneiras muito fortes alguns pensamentos, que é o Marshall Rosenberg, né? Ele esteve envolvido com Luther King. Você comentou de dois, eu estava aqui anotadinho, três. Luther King, eu tinha o Gandhi, tinha colocado Mandela, e você colocou aí o nosso brasileiro, o padre brasileiro. Dom Helder, pessoas que fizeram história, porque quem não usa violência, o legado não é de cadáveres, o legado é de pegadas, né? Eu gosto de pensar que você deixa um legado de pegadas quando você não usa da violência. Alguns deixam a história com cadáveres para trás. E aí esse escritor, esse pensador da comunicação não violenta, o Marshall Rosenberg, falou uma frase que me impressionou. Fui pesquisar um pouquinho os escritos dele e ele dizia:
todo ato violento, ele é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, é interessante porque isso nivela, doutora Damares. Veja, talvez na comunidade mais simples de São Paulo, ou num lugar mais violento do Rio de Janeiro, ou na Cracolândia que seja, existem pessoas com necessidades não atendidas. E aí, com todo o respeito, nós podemos ir para os arranha-céus de São Paulo, nós podemos ir para os gabinetes de Brasília, nós podemos ir para as salas presidenciais dos maiores bilionários do mundo, de presidentes de nações a presidentes de empresas. Também eles possuem necessidades não atendidas. Então, a atitude da violência humana, ela tem muito a ver, agora como um teólogo, né, com aquilo que nós chamamos do pecado, desse sentimento humano de egoísmo, onde nós, quando não temos nossa necessidade, não. Minha filha, quando tinha 1 ano, não recebia a aguinha, ela berrava. E nós nascemos berrando por aquilo que nós queremos. Crescemos, nos institucionalizamos, né? nos politizamos, nos tornamos mais cuidadosos, mas a ânsia por necessidades correspondidas continua. E aí, doutor Damares, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, eu acho que muito mais do que uma batalha qualquer de partidos, que não quero nem jamais discutir isso nesse momento, é uma batalha por vontades não atendidas. Eu acho que é por expectativas, por ganância, por ambição, por desejos de ego. Quando você vai vendo esses grandes pacifistas, doutor Damares, eu olho para os pacifistas e sabe o que eu vejo ali? A Bíblia, em todos os aspectos. Se há um livro, mas a Bíblia tem violência, a Bíblia tem guerras. Gente, quando você vê tudo que a Bíblia fala, no aspecto do Evangelho, dizendo, olha, você emudece o mundo quando você se comporta no serviço ao mundo. O Evangelho, ele é serviço. E eu acho que isso é o que está faltando, porque você emudece uma crise quando você silencia, quando você responde fúria com educação, agressão com prudência ou gritos com silêncio. Isso não é covardia. Vivemos num mundo onde parece que você baixar a bola, né, uma expressão bem casual, mas você baixar a bola é covardia. E eu queria dizer aqui, junto contigo, né, é grandeza humana. Uma pessoa que consegue controlar suas emoções para pensar no melhor do todo, do que pensar só no seu próprio umbigo. Então, a raiz da comunicação não violenta é você se projetar para a vida do outro e entender que necessidade o outro está tendo. Essa empatia que falta no mundo. Quando você pensa só na tua cadeira, não tem empatia nenhuma. Agora, quando você pensa no bem do próximo, além de um gigante no mundo, você fica um cidadão do céu, porque a Bíblia recomenda atitudes assim para todas as pessoas que querem ser felizes na vida, né? Pastor Dailson, olha, eu estou tentando aqui me concentrar em tudo, tá? E tem muita gente entrando aqui, elogiando, agradecendo, não é? E eu estou vendo que as pessoas que estão nos acompanhando aqui, elas estão igualmente preocupadas, não é, com a intolerância que elas estão vendo nas redes sociais, não é? Tem alguém que está dizendo aqui, Rodrigo, ele falou, a intolerância está muito exacerbada. Como é que a gente vai dialogar com pessoas que não querem dialogar e que já descambam para agressões verbais? Então, pastor, é assustador, não é? Por exemplo, minhas redes sociais, que sempre foram muito pacíficas, não é? Porque eu acho que se há um discipulado que a gente pode adotar, é ser discípula de figuras humanas, não é, que lutaram pela pacificação social, e eu procuro me pautar, não é, torná-las parâmetro para a minha conduta. Mas nas minhas redes sociais, que sempre foram tão pacíficas, pastor Dailson, eu estou ficando triste, não é? É claro que hoje eu sou uma figura pública, ocupo um assento aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, e isso, claro, expõe muito mais, não é, a minha atuação anterior. Eu sou advogada de formação, o senhor sabe, não é? Sempre fui envolvida com ativismo social de combate à intolerância religiosa, mas também de combate à violência doméstica, mas agora nas minhas redes, que são tão pacíficas, não é? Eu estou sendo atacada, pastor Dailson, e isso me entristece, porque eu olho para a postagem onde eu recebi o ataque, e não há naquela postagem qualquer razão, não é, para suscitar a ira de alguém. Não é? São as mesmas de sempre. Não há qualquer razão para poder, vamos dizer, instigar
não é a ira, a intolerância, o ataque, e ainda assim eu tenho sido atacada e eu percebo, não é, que tudo tem relação com esse ambiente que vai sendo copiado uns pelos outros. A ideia que eu tenho é que nós estamos vivendo um perigoso momento, pastor, de imitação social e um perigoso estágio de convivência humana, pastor Odailson, que é aquele em que eu não vejo o outro. Eu falo sempre nas minhas palestras, se há um estágio perigoso de convivência humana é quando eu perco a minha capacidade de ver o outro. Então eu vejo só a mim, ao meu próprio prazer, a minha própria ideia sobre algum assunto, ao meu próprio conceito sobre algum assunto, não é? E aí eu não respeito mais o que os outros pensam. E eu tenho um desejo incontido de que a minha opinião e a minha ideia, ela não só predomine, mas que ela ofenda as outras pessoas. A sensação que eu tenho é essa. Não é que eu não quero só expressar minha opinião. Eu quero que ela ofenda as pessoas. Então, quem está entrando aqui agora, nós já falamos de 4 figuras incríveis. O pastor Dailson trouxe aqui Mandela, trouxe Mandela. Nós falamos aqui de Mahatma Gandhi, que criou um método, não é, de luta não violenta, de comunicação não violenta. Esse método foi estudado por Martin Luther King, né, que lutou por direitos civis nos Estados Unidos da América, que combateu a segregação racial. Ele estudou Gandhi para adotar uma luta não violenta. Citamos aqui Dom Helder Câmara, não é? Um clérigo católico que também, não é, defendeu e promoveu a pacificação por meio da luta não violenta. Pastor Dailson trouxe, não é, uma outra figura que eu também conheço, que é Marshall Rosenberg. Aliás, pastor Dailson, Marshall Rosenberg, com o método dele de pacificação, ele viajou o mundo, não é? E ele ia para países que viveram a guerra, ele ia lá no pós-guerra, não é, para ensinar as pessoas e para aplicar o método dele de pacificação. Não é? Falamos aqui agora de Mandela. Pastor Dailson, as pessoas estão... Parece que elas estão gostando, viu, pastor Dailson? Estou ficando animada. Olha, eu vou querer que o senhor gostoso ver os comentários aqui, vê? É legal. Não, eu estou tentando ver, porque está difícil. Mas olha só, pastor Dailson, já quero fazer um convite antecipado aqui, viu? Queria que o senhor voltasse para a gente falar de novo desse assunto. Então, as pessoas estão aqui agradecendo. Tem gente assistindo de Dallas, dos Estados Unidos. Tem gente do Nordeste aqui, né? Meu querido Nordeste. Muita gente aqui de São Paulo agradecendo, falando em compaixão. É uma palavra ótima. Pastor Dailson, o senhor teria, nesse momento, o senhor que é um comunicador, o senhor que se relaciona de forma intensa com pessoas e com jovens na sua trajetória, enfim, na sua trajetória como teólogo, não é? O senhor teria algum método prático nesse momento que eu, Damares, posso adotar, que as pessoas que nos acompanham podem adotar? De que maneira a gente podia se conduzir nesse momento, até para sermos um exemplo? Não é? Eu acho que toda prática ela é didática, ela é exemplar. Eu não acredito em realidades transformadas se não for por meio da educação. Eu posso educar alguém que está perto de mim, não é, a promover uma comunicação não violenta. Qual seria o melhor comportamento a ser adotado, na sua opinião, nesse momento, nas redes sociais, para a gente ser exemplo de pacificação social? Vamos dar algumas dicas aí, pastor Dailson? Quando é uma coisa que você não concorda com aquela ideia na rede social, qual seria um comportamento, não é, mais adequado diante de uma opinião que você não concorda na rede social para a gente promover pacificação? Pastor Dailson. Doutora Damares, esse é assunto que ferve, tá? Você ligou aqui agora a minha panela de pressão. Eu vou controlar, porque eu amo a comunicação, eu sou apaixonado pela internet. Eu estou aqui do Facebook, Twitter, Instagram, Stories, ao TikTok da minha filha agora, que é a nova rede social que está vindo com tudo.
Eu Eu amo essas sei. redes sociais, porque redes sociais, elas são redes para aproximar os distantes. Agora, doutora Damares, você tocou num assunto que para mim virou um câncer, uma lepra social. Nós estamos vivendo uma selvageria virtual de um canibalismo digital sem precedentes na sociedade. É trágico de você ver que realmente eu tornei as redes sociais a minha punição pública é o linchamento público sem a menor preocupação. Então, no passado, as redes sociais eram o divã. Ah, eu estou triste, vou escrever lá. Então, o que acontecia no divã, alguns desabafavam nas redes sociais. De alguns tempos para cá, doutora Damares, me assusta muito, porque em vez de divã, rede social virou cadafalso, para você enforcar o outro. Virou pelotão de fuzilamento. Virou trincheira, onde eu saio da trincheira lascando granada em todo mundo. Então, a sua realidade, doutora Damares, só para quem sou eu para lhe aconselhar, mas para lhe tranquilizar, toda pessoa pública neste momento, ela é refém da vitrine virtual. E eu me entristeço em ver que esses selvagens digitais, que além de disseminar fake news, eles não querem pensar em nenhuma consequência, a não ser joga lá e vê o que acontece. Então, eu não checo a fonte, eu não checo a veracidade, eu não checo o meu vocabulário, eu não checo a minha polidez, eu não checo a minha cidadania respeitosa, eu vou lá e largo no Twitter 240 caracteres ali, eu não quero nem saber. Então, nós temos que parar com isso, toda mais. Isso aqui tem que ser um clamor de todas as pessoas públicas. Gente, pelo amor de Deus, Deus não agiria assim. Todos esses grandes pessoas, cidadãos de bem, eles não usam das redes sociais para espalhar o mal, a intolerância, a briga, a guerra. Eu sou cristão, doutora Damares, eu não vou conseguir tirar a minha visão de comunicação da minha visão bíblica, teológica de pastor. A Bíblia ela é tão atual como outros livros que falam sobre essa qualidade de tranquilidade e mansidão, que é assim que você abala o mundo. Você só vai abalar o mundo quando você embalar nos braços os piores do mundo. E é isso que é lindo. Por que a gente fala de Mandela, de Gandhi, de Luther King, de Marshall? Eles não são santos, não são perfeitos. Eu não acredito na beatificação deles. Todos com erros igual eu e você. Só que conseguiram deixar para o planeta um futuro, uma esperança de comportamento social solidário, onde abrir mão do próprio umbigo para ouvir o outro foi o grande legado que eles deixaram. Então, que conselho bíblico, que conselho que eu posso dar, doutor Damares, em duas coisas muito práticas, muito práticas. Você move o mundo pelo que você ouve, não pelo que você fala. Claro que as palavras moveram o mundo, mas as palavras movem o mundo depois que você escuta para formar o teu pensamento. Senão você fica um medíocre, um ignorante, você fala sem pensar. Ouviu esses dias uma frase que me assustou, né? Dizendo assim, olha, cuidado porque você nunca vai deixar de ser medíocre convivendo entre eles. Então, a mediocridade, ela é contagiante. Nós temos que fugir disso, dona Mari. Não pode. Ela devasta. Então, os grandes pensadores, homens que mudaram a humanidade com palavras, Cristo escutava a madrugada falando com o Pai, ele escutava no poço, ele escutava os discípulos, ele ouvia o que estão falando, o que estão dizendo de mim. Cristo queria os feedbacks de onde ele estava. E Cristo deu uma lição porque ele falava, porque ele ouvia o Pai e ouvia a sociedade. Então, primeira regra, você vai mover o mundo mais com os dois ouvidos que Deus te deu do que com uma só boca que ele te fez. Né? Então, isso é um recado que eu tento. Não é fácil, tá, doutor? Mas eu acho que nossos temperamentos se parecem muito. A gente é impaciente, a gente é dinâmico, a gente é líder, gosta de falar. Então, para pessoas mais acaloradas, esse é um conselho que parece pôr uma gota de ácido na língua. É difícil, mas nós temos que controlar, porque quando você ouve as pessoas, você entende que existe pensamento vivo na caixa mental da outra pessoa. Ela ressoa pensamentos. Segunda coisa, que é uma palavra, às vezes, muito biblificada, eu não queria deixar muito religiosa, mas é uma palavra de comportamento social, que é você se colocar no lugar do outro. Empatia. Empatia não é fraqueza, empatia não é você perder de 7-1 de goleada, empatia não é você cair na lona levando um soco, empatia é grandeza. E hoje eu sinto que falta exatamente esse ar de empatia para se eu escutei a pessoa, como o Marshall falou, ela tem uma necessidade. O ato violento, às vezes, é você não ouvir, é você não se colocar no lugar da outra.
E aí, doutor Damares, eu acho que a sabedoria vem lá do alto. A Bíblia diz, peça que a sabedoria vem do alto. Então, é possível, nesse momento de intolerância, a palavra intolerância me arranca o sono. Eu detesto, eu tenho uma profunda vergonha dessa palavra, eu tenho medo dessa palavra, porque todo cristianismo intolerante, ele nunca vai ser cristianismo, tá? A intolerância é o maior ato de covardia do orgulho. Então, não existe intolerância com gente que se diz filho de Deus. Se você não tolera, cuidado, porque até eu coloquei no meu Twitter esses dias. Nós somos o sal da terra, mas temos que respeitar o tempero dos outros. Isso é tolerância. Eu entender o meu, mas respeitar o do outro. Então, a tolerância, ela só vai acontecer quando você ouve e quando você sente o coração do outro. Nisso, doutor Damares, eu acho que a gente pode viver um agigantamento social bonito. E nós precisamos disso, porque eu não sei onde o Brasil vai acabar. Nós estamos no estado de São Paulo, eu sei que a senhora ama esse estado, a senhora está lá presente nas maiores decisões que impactam o estado de São Paulo. Eu acho que a gente consegue reverter. Eu sou um idealista, eu não sou um delirante, eu sou um idealista. Eu acho que se a gente colocar essa tolerância que escuta e que sente o outro, nós ainda podemos viver algo inesquecível de um brasileiro que ele é sensível, o brasileiro ele é emotivo, o brasileiro ele não é um pau, uma pedra, o brasileiro não é assim, o brasileiro ele se sensibiliza com facilidade, o brasileiro ele tem uma personalidade humana, emotiva muito forte. O que está acontecendo com o nosso Brasil? Onde está faltando a gente escutar, ouvir, sentar e parar de levantar bandeira, parar de ficar em posições opostas de uma calçada? Eu nem escuto você que quero falar, você que não fala é porque vai me escutar. Isso é uma espiral descendente social que o final vai ser trágico. O final vai ser guerra e morte, não por um vírus microscópico, mas por uma intolerância macroscópica. Isso é devastador. Escutar e empatia. Esse é o meu conselho. Pastor Dailson, enquanto o senhor estava falando, eu estava em cólicas, pastor Dailson, porque eu compartilho de forma integral do que o senhor falou e eu fiquei com tanta vontade de que isso reverberasse, não é, por toda a internet. A vontade que a gente tem é que o que a gente está falando agora reverbere. Aliás, pastor, as pessoas estão comentando exatamente isso. Cássio acabou de falar aqui em empatia. E alguém falou em compaixão. Eu digo, compaixão, pastor, não é ter pena das pessoas. Não é isso. Isso não é compaixão. Compaixão é empatia. Compaixão é você se colocar no lugar do outro. E eu tenho dito mais uma coisa, que o respeito que você reivindica para você deve ser exatamente a medida do respeito que você deve atribuir ao outro. Sabe por quê? Porque senão fica uma coisa muito injusta, pastor. Eu quero ser respeitado. Não é? Mesmo que as minhas opiniões divirjam da opinião ou das opiniões de todos, eu quero que respeitem a minha opinião. Mas esta é uma via de mão dupla. Gente, é uma conta tão simples que os nossos filhos, a sua princesa e o meu príncipe, que têm a mesma idade, não é? Eles fariam, ou chegariam a essa conclusão, porque é uma conta matemática muito simples. Não é? Se eu quero que respeitem as minhas opiniões, as que eu expresso, seja na internet, seja presencialmente, eu tenho o dever de respeitar. Aliás, pastor, é um dever legal. Não é porque intolerância, não é, ou qualquer outra sorte de discriminação que é separar pessoas pela sua condição, pela sua opinião, seja o que for, é crime. Então, se é crime, eu tenho o dever legal de respeito, eu tenho o dever legal de tolerância. Só está certo, a palavra intolerância ela é muito ruim, mas tecnicamente, não é, a palavra intolerância e tolerância, elas têm sido largamente utilizadas. Até naquele sentido, não é? Alguém interpreta a tolerância como o dever de suportarmos uns aos outros. E aí não tem nada de ruim no que eu estou dizendo aqui. Para nós convivermos socialmente, não é, e respeitosamente, nós precisamos suportar uns aos outros, não é, com tudo aquilo que trazemos conosco, nossas culturas, nossa religiosidade,
não é? O que trazemos conosco da nossa formação, seja ela profissional, seja familiar, seja religiosa, nós trazemos conosco uma bagagem que vai nos acompanhar por toda a vida e os outros precisam reconhecer-nos, não é? Como objeto do mesmo respeito e da mesma consideração que nós reivindicamos para nós mesmos. Tem gente de Pindamonhangaba, olha, tem gente até falando coragem, ó, coragem para nós, pastor Daílson. E tem gente perguntando qual é o tema. Olha, tem gente de Salvador, na Bahia, Sarita Carvalho, não é? As pessoas É o amam Brasil pastor aqui, Daílson. Damares, isso é bom demais. Indaiatuba, as pessoas amam o pastor Daílson. Miguel está falando de Marshall. Sim, é um psicólogo que criou uma técnica que, acima de tudo, é uma técnica de autoconhecimento. Miguel usa muito essa técnica. Tem gente de Santo André. Pastor Daílson, vou fazer uma pergunta aqui para o senhor, bem prática. Tem gente que perguntou qual é o tema da live. Nós estamos falando de comunicação não violenta num momento de muita divergência social. Como adotarmos, promovermos esta comunicação não violenta? E eu sou exatamente como o senhor. Eu sou uma idealista, eu acredito nas pessoas, eu acredito que qualquer realidade pode ser transformada por meio da educação. E isso que nós estamos fazendo aqui não deixa de ser uma oportunidade de compartilharmos conteúdos educativos, pastor. Agora eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Na prática, eu tive muita dúvida, pastor Daílson, quando eu comecei a me deparar com os ataques à minha pessoa na internet. Eu não era acostumada com isso. Não é? Embora, de alguma forma, eu tivesse uma atuação pública, não é? Mas eu não tinha feito uma imersão política ou político-partidária que eu fiz agora. E que fico muito mais exposta, naturalmente, não é? Diante desta nova imersão que eu fiz. Mas eu não era acostumada com os ataques virtuais. E agora eu estou sofrendo também. E eu, diante do ataque, eu fico com dúvida. E o senhor falou da escuta, né? Muitas vezes é melhor só escutar do que falar. Porque às vezes, quando você fala, você acaba promovendo ainda mais divergência, ainda mais intolerância. Mas, pastor, quando eu abro minha rede social e me deparo com um ataque que vai me abalar, Damares, né, com o seu temperamento, vai me abalar. Eu não fico tranquila, não é? Não, deixa pra lá. Aquilo mexe comigo e deve mexer com muita gente quando vê os ataques na rede social. Pastor, eu devo responder, eu vou dar 3 opções para o senhor aqui. Primeiro, eu tenho que responder àquele ataque. Outra alternativa. Eu devo responder de forma pacífica, tentando explicar, não é, aquele questionamento, um questionamento agressivo, ou eu não devo responder? Ah, eu vou dar uma quarta, que eu tive muita dúvida. Eu posso excluir esse comentário, pastor Daílson, e bloquear a pessoa que está me atacando? Dessas 4, eu tenho muita dúvida. Você Não tirou da minha ponta da língua lá. aqui, doutor Damares. Eu ia falar olha aqui, só, ó, dá de um novo. bloco. Oi? Pastor Daílson, de novo, as 4 opções, que todo mundo deve ter essa dúvida. Eu deixo lá o comentário, o ataque, não faço nada, ou eu tento explicar, responder de forma educada, né? Ou eu devo excluir aquele comentário, não é? Ou eu devo bloquear essa pessoa que me atacou? Qual é a melhor saída nesse caso, pastor Adailson? Eu estava com o bloco na minha cabeça. Dá um bloco. É o termo que o pessoal usa. Hoje a gente vive a geração do cancela, né, doutor Damares? É um termo que a juventude usa muito. Cancela. Cancela ele, cara. Dá um bloco nele e acabou. Então, sossega. Bom, vamos lá. Agora, conversando com muito carinho. Essas 4 possibilidades, elas circulam juntas, doutor Damares. Por quê? Não dá para ter uma atitude única no universo de
bilhões de tonalidades de cores da internet. Agora, eu gosto de ir para a Bíblia. Ame ao próximo como a ti mesmo. Você não pode se permitir ser depreciada emocionalmente por causa de algo que está lhe fazendo mal. Então, a pessoa tem que se observar. Eu vou usar meu exemplo, tá, professora, doutora? Tenho meu Instagram, minha rede social de maior comunicação é o Instagram, estou lá com 180 mil seguidores. Pensa que eu coloco um vídeo lá, coloco um texto lá, nos meus comentários em particular são mais de 1.500, 2.000 comentários. Eu recebo crítica de gente que só porque eu olhei não respondeu, pastor, só não me dá atenção. Recebo gente que manda palavrão, recebo gente que diz, ai, pastor, que lindo, mas discordo. Eu tenho tudo ali. Eu já passei por essas 4 situações, do Damares. Pastor, o senhor já bloqueou gente? Peraí, alguém que só entra na minha rede social para falar mal da minha filha, da minha idoneidade pessoal, com ameaças, etc. Esta pessoa, para mim, eu sinto que é o momento do limite de permitir esta pessoa me observar na vida pública. Então, eu tenho a liberdade de ficar no meu carro, naquele momento eu estou na minha particularidade. Então, eu não sou obrigado a que todo mundo tenha acesso à minha vida quando são pessoas que agridem. O quarto opção, ela é extrema. Mas o bloco é por uma questão de segurança pessoal, inclusive, a doutora Damares. Terceiro, excluir comentários. Já aconteceu quando eu vejo que um comentário ele descamba para palavras de baixo calão, para um desrespeito verbal. Eu respeito totalmente. Alguém que discorda tem que deixar lá. Pastor, penso diferente. Doutora Damares, não concordo com a sua posição, com o voto que você fez. Isso é liberdade democrática, que eu sei que a senhora defende tanto. Agora, quando a liberdade democrática se mistura com agressão verbal, que é o que nós estamos vendo hoje em dia, eu me envergonho, Damares, em ver alguém mandando calar a boca ao outro em praça pública. Cala a boca. Você que... É tanto palavrão em tribunas da vida ou em entrevistas públicas. Damares, eu não acho que é por aí. Eu sou um pastor, eu até tenho preocupação, porque eu vejo outros que se dizem pastor mais grossos do que muitos grossos por aí. Mas a singeleza humana, ela depende de você ter um mínimo de controle emocional e polidez verbal. Então, eu acho que comentários que são totalmente vulgares, no sentido do palavreado, para mim, é um princípio que eu deleto o comentário. E a pessoa que diga, pastor, não apelou. Não, eu apelo quando você baixa o nível num ponto que eu não vou chegar nisso. Agora, ignora. Muitas coisas acontecem. Esse é a maior porcentagem, doutora Damares, onde nós, como pessoas públicas, não conseguimos responder todo mundo, não tem por que deletar ou bloquear, e muita gente que pensa contrário, eu permito, deixa. Não é, o ignorar não é que eu vou dar as costas. O ignorar é porque, até por uma questão de tempo, não dá para responder tudo. Então, a pessoa tem a liberdade de deixar o resultado lá, pensar diferente. Eu não estou a fim de bater boca, mas eu estou a fim de permitir que ela tenha a liberdade de expressão dela. E aí, responder. Aí, a primeira opção sua. Aí, eu acho que quando é a sua verdade pessoal em jogo. Dona Damares, tem muita gente que está jogando fake news. Eu vejo, assim, pessoas que eu me surpreendo nas mídias sociais, respondendo mídias sociais, porque estão sendo agredidas de maneira muito pessoal para dizer, gente, peraí, tem limites. Isso aí é uma mentira deslavada. Você está lidando com o meu caráter, com a minha vida, com a minha pessoa. Então, aí, quando é um aspecto de... Não foi uma acusação de baixo calão para ser deletada, mas uma acusação infundada, ela merece ser respondida sim. Eu acho que daí não é um bate-boca. Eu acho que é você preservar a sua imagem, o seu caráter, seu pensamento de vida. E você vê que na Bíblia realmente nós temos permissão para todas essas ações. Momentos mais violentos de um bloco, ame a si mesmo também. Agora, ou lá no começo, momentos de discussão, onde você via Jesus amplamente conversando, discutindo, conversando com um Zaqueu, conversando com uma prostituta, conversando com um leproso, conversando com pessoas. Ele conversava com pessoas que tinham a vontade de saber respostas. Agora, ele ignorava os fariseus. Veja, Jesus ignorou, Jesus deu ignorância. Ele simplesmente conversou mais com Pilatos do que com o próprio Caifás. Então, veja, na crucifixão é a maior evidência. Para um fariseu, ele ignorou. Para uma pessoa que estava meio confusa e perdida, ele conversou. Então, você vê que Jesus... E teve situações que realmente a justiça divina está bem clara na Bíblia, onde haverá um bloco, aí a gente entende que é o estado de perdição das pessoas.
nós temos que ter essas 4 opções, tá? Agora, de tudo isso, dona Maris, eu peço a você que está nos assistindo aqui, e a senhora, que é uma pessoa, eu imagino que recebe até muito mais do que eu, agressões virtuais, elas não podem esvaziar a nossa autoestima, mexer com a nossa identidade. Nós não podemos permitir que redes sociais desmontem aquilo de ingênuo, puro e honesto dentro de nós. Porque quando a gente entra no mesmo nível do octógono da briga, da rinha de galo, do lamaçal do lodo batendo boca, ninguém sai limpo disso, sai todo mundo sujo. Então, eu peço a todas as pessoas, peneirem o que as redes sociais estão fazendo para você. Está te fazendo mal? Eu já tive um detox virtual e tudo demais. Eu, em janeiro esse ano, fui com a minha família, fizemos uma viagem, estavam lá num canto desse mundo, eu desliguei rede social, eu estava precisando ficar 15, 20 dias sem olhar Instagram, sem olhar Twitter. Eu fiz o meu detox. Assim, tá entrando tanto aqui que eu estou vivendo mais para isso do que para minha família, para os meus relacionamentos. Então, é uma autoanálise constante para você não ser pervertido pela bênção das redes sociais, que podem virar uma maldição se descontroladas pela pessoa que as usa. Muito bom, pastor Dailson, muito bom. Eu acho que são preciosos minutos que nós estamos utilizando aqui para a gente poder trazer um conteúdo, não é, pacificador, que vai nos qualificar muito mais a utilizar de forma solidária, de forma fraterna, não é? Uma ferramenta que é tão extraordinária que é a internet. Eu quero agradecer os preciosíssimos conselhos. Eu vou fazer um resumo do que o senhor falou aí agora para ficar na cabecinha de todo mundo e na minha também. Olha só, mas eu quero lembrar aqui, aliás, eu quero destacar aqui, tem gente de Salvador, na Bahia, Iracema, tem gente de Cuiabá, Kátia, tem gente de Recife, Cristina, tem gente do Maranhão, Íris, Curitiba, olha, Feira de Santana, na Bahia, Niterói, no Rio de Janeiro, Cristiane, Maria de Minas Gerais, Pelotas, Rio Grande do Sul, Juquiá, aqui, Cida, querida minha amiga Cida, de Jacundá, no Pará, pastor, tem gente do Brasil todo. Que beleza, pastor. Eu quero fazer só um resumo do que o senhor falou aqui, até para tirar as minhas próprias dúvidas. Então, o que o senhor nos disse é que há casos e casos na internet. Tem gente do Ceará, Vila Velha, Espírito Santo. Educação é tudo. Quem está falando aqui, Kátia, eu concordo. Então, o que o senhor nos disse aqui hoje há casos e casos. Não é? Existem ataques que são tão importantes à sua pessoa ou à sua moral, não é? Ou existem dúvidas, ou você está sendo colocado em xeque de uma maneira tão grave, não é, que convém responder. Responder com a verdade, não é? E responder com civilidade. Vou usar essa palavra aqui, me perdoem. Eu tenho respondido alguns comentários com civilidade e com a verdade, não é? Existem ataques que são tão pesados, são tão desqualificadores e até envolvem segurança pública, que eles merecem não só ser excluídos, mas talvez até bloquear a pessoa que está atacando você, não é? E eu acho que criminosos, existem aqueles... Né? Pastor. E eu acho que existem aqueles, eu concordo com o senhor, que a gente nem responde. E às vezes, até por falta de tempo e porque não tem nenhuma relevância dentre essas que nós tratamos aqui, que a gente não responde. Mas, pastor, tem mais uma questão aqui. Que eu fico com dúvida quando acontece, tá? Existem pessoas na internet que elas não conhecem você, não é? Mas elas fazem parte de um movimento. Eu nem sei se isso é verdade, pastor. Me ajude aqui a entender. Estão falando muito nos robôs, né? Me parece que são movimentos na internet e são robóticos no sentido de que eles não estão partindo
de muitas pessoas, né? Às vezes é um disparo, não é tecnológico de um único dispositivo, não é para promover esses ataques a uma determinada pessoa. Ô, pastor Dailson, existe mesmo essa história de robôs, pastor, que estão disparando de forma em escala industrial? Vou usar essa expressão aqui, nem sei se existe essa aí na comunicação. Mas existem mesmo robôs que estão disparando em escala industrial ataques na internet? Pastor, a gente tem 9 minutos, pastor. Eu estou vendo aqui, estou acompanhando, isso mesmo. Vai daqui 9 minutos, ai, acabou. que judiação! Que judiação, pastor Dailson. Vamos falar desses robôs aí. Vamos lá. Não, vamos lá, doutor Damares. Existe sim, e por trás de todos esses robôs existem mentes criminosas. Eu vou dizer isso com muita gravidade e severidade, porque eu fico transtornado, doutor Damares, em ver a internet, que é uma bênção, uma vitrine para o mundo. Ela é uma terra de todos, acabando virando uma terra de ninguém, onde todo mundo parece um lamaçal. Isso é muito feio. Por quê? A internet te dá qualificação instantânea de audiência, de likes. Quem está curtindo? Nós estamos aqui com 267, 70, chegamos a 340 pessoas. Isso quer dizer que na hora que acabar essa live, você tem como contar 1.000, 1.500, 2.000, talvez 5.000 pessoas que entraram e saíram nessa 1 hora de conversa. Isso é estatística clara. E a internet nos dá essa ferramenta que eu, quando fui lá, gerente de TV Novo Tempo, há 6 anos atrás, se pagava uma fortuna para ter o Ibope. Hoje a internet nos dá um Ibope constante para saber, olha, você teve like, você teve aceitação, teve compartilhamento, você tem como se medir na visão pública que as pessoas têm de você. Agora, onde entra a desgraça? Tudo que é bênção, o diabo desgraça, né? O diabo amaldiçoa. E a internet, que é a comunicação, que é um veículo, que em si não é bom nem mal, é veículo, mentes maliciosas acabam usando, daí eu não entendo da tecnologia, dessa tecnologia underground que existe. Mas é muito possível, com quantias de dinheiro, em locais remotos do mundo, você se fazer de pessoa, enquanto na verdade são robôs programáveis. Geralmente as redes sociais, quando detectam esses tipos de bots, nós chamamos de bots, né? Que é o robô, o bot ali, quando tem isso, eles extraem. Mas, às vezes, leva tempo para tirar milhões de fakes, milhões de fantasmas. São perfis fantasmas. Só que eles vão tirando e vão surgindo mais. O que eu tenho que falar nessa hora, doutora Damares? Talvez, infelizmente, assim como a criminalidade, nós tentamos reverter ao máximo. Mas ela sempre vai existir. É triste ter essa visão pessimista, mas ela vai existir sempre. Então, parece que estamos sempre correndo atrás da criminalidade. Eu acho que nós não vamos conseguir evitar os bots, os robôs. O que precisa ter na mente humana? Conscientização digital, de não acreditar em tudo que você vê, na hora que você vê e compartilhar assim que você viu. Porque aonde que esses robôs ganham espaço? Quando você se ilude fácil com essa quantificação irreal das coisas. Então, com todo o carinho, toda mais, você conhece uma pessoa pública não pelo número de seguidores que ela tem, mas pela regularidade que ela possui no comportamento dela. Então, os bots, eles podem lançar mensagens mentirosas de uma hora para outra. Só que, se a sociedade amadurecer em relação a notícias fantasmagóricas, sensacionalistas, muitas vezes grosseiras, esse furo de reportagem, ele acontece raramente e aparece em todas as redes sociais, em todas as televisões ao mesmo tempo, todos os canais. Então, não acredite com uma informação que chegou para você de uma hora para outra. Olha, fulano de tal é um estuprador. Pronto, chegou. Gente, isso aí acaba com uma vida. Se você acreditar sem você ver os fatos, sem você checar em outras fontes, sem você amadurecer a informação, você pode realmente ser a pessoa mais, vou usar uma palavra dura, mas ser a pessoa mais tonta, mais manipulável, mais massa de manobra do universo digital. Então, eu apelo a vocês, nós não vamos conseguir vencer os bots, eu acho que eles vão acabar existindo porque é um jogo sujo. Porém, que o cidadão não acredite, que ele tenha maturidade, que ele tenha perspectiva para dizer, eu vou checar, porque isso aqui pode ser mentira. Ah, tem 10 milhões de não sei o quê. Gente, calma, o tempo mostra. Então, vamos cuidar para não ser muito apaixonado na internet, doutora Damares, porque nessa paixão imediata,
podemos estar entrando em muitas frias. Eu já caí em fake news, eu já aceitei promoção que não existia, eu já me empolguei com uma notícia e depois fui ver que não era. Eu já errei muito e hoje eu sou totalmente cauteloso em dizer assim, cara, isso é mentira. Isso é gente maligna por trás, é mente criminosa por trás. Não vou cair nessa. Então eu queria fazer esse apelo, porque é a maneira da gente sobreviver. Porque a terra de todos só não pode virar uma terra de ninguém. Exatamente. Pastor Daílson, Cláudia Cury está falando uma coisa bem interessante aqui. Ela falou que aprendeu uma coisa. Ela colocou, doutora, uma coisa eu aprendi. Nunca deixe que a visão limitada do outro me defina. Não é? Então, acho que é uma importante lição, e o senhor já falou isso, não nos abatermos, não é? E não nos... Acho que a palavra é não nos abatermos, não é? Diante de ataques desqualificadores, não é? Que na nossa rede social, mentiras a nosso respeito, não é? Isso é muito difícil você não ficar abalado, mas não deve nos abater. Abalados, talvez, abatidos, jamais, não é? É uma lição importante, não é? E adotarmos aí critérios diversos para situações diversas. O senhor me ensinou hoje que não existe uma fórmula única, não é? Na internet, para a comunicação violenta, não é? Para neste momento de tanta divergência nas redes, não existe uma fórmula única. Não é? Em alguns casos, você vai bloquear. Em alguns casos, você vai excluir o comentário. Em outros, você precisa responder. Outros, você vai ignorar. Não é? Você vai deixar lá o comentário. Eu só me preocupo, pastor Daílson, antes que o tempo acabe, eu tenho tanta coisa para falar para o senhor, mas eu queria lhe fazer um convite 2 em minutos. público. Eu quero fazer um convite em público. O senhor hoje é diretor de liberdade religiosa, o senhor trabalha com intolerância religiosa, que é uma face da comunicação violenta, você ofender a religião do outro, não respeitar a religião do outro. E hoje o senhor é líder de liberdade religiosa, não é? De um segmento religioso com quase 300 mil adeptos, que é a Igreja Adventista no estado de São Paulo. O senhor hoje é o diretor de liberdade religiosa em todo o estado de São Paulo. Qual é o meu convite? Eu queria que a gente fizesse outra live para a gente ampliar esse tema, falando da intolerância religiosa, falando da importância do direito de liberdade religiosa de todas as pessoas, independentemente da crença que ela tenha. Pastor, o senhor aceita o convite para a gente fazer outra live para falar de liberdade religiosa versus intolerância religiosa? O senhor aceita, pastor? Eu aceito e fico feliz porque esse assunto tem engrandecido meu coração. A gente acredita nisso. Tamo junto, doutora, mas que papo gostoso. Essa hora voou. Eu nem vi que já tinha passado. E que privilégio. Olha, eu só posso agradecer. Vai ter 1 minuto. Vamos cortar nossa conexão. Te agradeço muito, muito, muito por esse privilégio. Pastor, eu quero deixar um abraço para todos que ficaram aqui até agora. Foi muita gente de todo o Brasil, de São Paulo. Te agradecer por tudo, pelos ensinamentos que o Senhor nos dá e pela honra que o Senhor me deu de estar na minha live hoje. E já deixo com todos aí. Nós vamos anunciar nas minhas redes sociais a próxima live com o pastor Daílson para a gente falar de intolerância religiosa e liberdade religiosa, inclusive nas redes. Deus abençoe a todos, ao senhor, pastor, sua família, né? E que tenhamos todos uma boa noite, sejamos agentes de transformação com linguagem não violenta nas redes e também presencialmente. Obrigada, pastor Daílson, valeu demais. Foi extraordinário. Valeu. Deus também. abençoe o senhor. Um abraço para todos. Nós vamos encerrar aqui agora e convidar você para nos acompanhar nas redes doutora Damares Moura, Instagram. Acompanhe as próximas lives com temas muito interessantes e eu conto e espero vocês. Grande abraço, pastor Daílson. Fiquem com Deus. Obrigada por todo mundo que acompanhou a gente aí. Um beijo. Estamos encerrando aqui. Boa noite a todos. Encerrando agora a nossa live. Obrigada todo mundo que ficou com a gente. Uma boa noite. Nos acompanhe no Instagram, doutora Damares Moura.
Toda segunda tem live 7h30 da noite e terça pode ter live 7h30 da noite também. Acompanhe a doutora Damares Moura no Instagram. Tem muita gente boa que vai falar com a gente aqui, tá bom? Um abraço para todos, Deus abençoe.